todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre substituição processual, ou seja, como o sindicato pode entrar na justiça em nome dos trabalhadores da categoria para lutar pelos seus direitos. Confira aqui no Fórum Legal. Para falar sobre o assunto, Dr. César Alberto Granieri, advogado do Sintoresp, especializado em Direito do Trabalho. Olá, Dr. César. Tudo bem, doutora Andréa? Prazer revê-lo no programa Fórum Legal. Eu que agradeço o convite do Fórum Legal e de toda a equipe produtora do programa. O que é substituição processual, doutor? Parece um bicho de sete cabeças, mas é algo simples de se entender. A partir do instante que você necessita dele, né? Tudo fica mais fácil quando se precisa dele. Então veja você que a substituição processual é um instituto previsto em lei, não está claro que seja substituição processual, mas quando a Constituição trata no artigo 8º, inciso 4º, que o sindicato poderá substituir seus trabalhadores, até mesmo em questões administrativas, significa dizer que ele assume o lugar do trabalhador, buscando a responsabilização pelos atos que estão sendo praticados, a fim de coibir alguma prática vamos dizer, irregular, que não esteja contida nos direitos do trabalhador. Então, nesse momento é que se opera a substituição processual, na qual o sindicato, legitimado que é para isso, vem e diz, olha, empresário, você está aviltando direitos desses trabalhadores, você não está cumprindo a convenção coletiva, você não está cumprindo a lei. Então, o sindicato vem, como voz daquele trabalhador, informar ao seu empregador que algo está sendo descumprido. Isso, em prática, é que é a substituição processual. E ela é utilizada, por exemplo, em ações coletivas, é isso? Eu sempre declarei que ela é um pouco mais extensa do que apenas em processos. Ela seria também até em questões administrativas. Certo. Por exemplo, o sindicato, quando convoca uma empresa para que compareça no sindicato e preste esclarecimento sobre determinados atos que estão sendo praticados, está substituindo esse trabalhador. Certo. Seria, como nós tratamos apenas de substituição processual, poderíamos estar entrando na tecnicidade de processo, né? Mas ela é um pouco mais extensa do que isso. O Sintoresp sempre se utiliza desse instituto para ingressar com essas ações no judiciário, mas ele é entendido como parte não legítima para ingressar com essas ações. O que seria isso? É fácil entender, mas talvez não seja tão simples explicar. Eu vou tentar ser bem sucinto para que aqueles que estão nos assistindo possam compreender o que eu estou querendo dizer. Quando o sindicato aciona uma empresa enquanto substituto processual, ele o faz para garantir aqueles direitos, como eu já expliquei. Então, ele substitui esse trabalhador. Só que há um entendimento entre os juízes, na sua grande maioria, não são todos, mas é uma grande maioria, de que somente alguns direitos poderiam estar sendo reclamados pelo sindicato. Não todos. Alguns direitos seriam eminentemente ou exclusivamente individuais. Por exemplo, você fala, hora extra, você não pode pedir uma ação de substituição processual porque cada trabalhador realizaria um número exato de horas extras. E numa ação coletiva, como você vai quantificar, dividir, como subtrair, como vai provar, principalmente se as horas extras não estão declinadas em cartão de ponto. Então, o entendimento está aí. Qual a matéria que pode e qual a matéria que não pode ser tratada na substituição processual? Eu respondo, todas elas, ledo engano da maioria dos magistrados que assim tratam a questão. Porque se eu estou discutindo horas extras de determinado número de trabalhadores, olha, tem que estar no cartão de ponto. Se não está no cartão de ponto, basta ele fazer uma prova relativa. Ouvir 2 ou 3 trabalhadores daquele processo. Quando se busca a verdade, ela é encontrada. Isso eu sempre acreditei. E dificilmente, por exemplo, no caso de um recolhimento de um fundo de garantia, se não recolhe para um, não vai recolher para o outro. Esse é um dos mais singelos. E até nesses casos eu tenho visto sentenças que consideram que o sindicato não seria legítimo, apesar que a lei do fundo de garantia, se não me engano, no artigo 20 ou 27, está plenamente escrito que o sindicato pode fiscalizar o FGTS
quiçá entrar com uma ação para cobrar a regularidade do fundo de garantia. E até o papel, a função aí do sindicato em prol da categoria também. Essa é a função. Essa é a função. Se o sindicato não puder discutir direitos de seus trabalhadores... Sem dúvida, não há por que existir. Exato. Vai de encontro à sua existência. Doutor, então, acho que o senhor já respondeu, mas é bom frisar. Então, o sindicato pode sim atuar como substituto processual? Pode. A grande confusão que existe é que existe o artigo 6º do Código de Processo Civil em vigor, que vai ser substituído brevemente, que declara que ninguém poderá pleitear em juízo direito alheio. Só que tem uma vírgula depois disso, dizendo, salvo exceções. Então, nós estamos dentro das exceções, mas é difícil lerem até o final esse artigo, porque há uma cultura, não sei se real ou não quero crer nisso. Até ouvi uma vez de um próprio desembargador do TRT que, num voto dele, declarou isso. Falou, olha, quer nos parecer que não é interessante o processo coletivo, porque estaria diminuindo o volume de feitos na justiça e talvez desprestigiando a justiça. Eu também não quero acreditar que seja por isso. Quero acreditar que é por desconhecimento mesmo. Doutor, há casos em que o sindicato entra com um processo como substituto processual e imediatamente ou o juiz extingue o processo ou manda o processo para o arquivo. Como nós, advogados, devemos proceder nessa situação? Aí é também processual, é recurso mesmo. Recurso e tentar demonstrar que existe um equívoco, né? Porque o arquivamento pelo simples arquivamento tem que ser fator de reforma total da sentença. Mas seria bom esclarecer para o trabalhador qual a vantagem da substituição processual. Exato. Eu estou arquivando o processo, qual a vantagem ou desvantagem? Primeiro, a vantagem eu considero que é 100%. Porque o sindicato, quando entra discutindo um direito, e o faz da seguinte maneira, como eu já expliquei, toma conhecimento através de uma denúncia que o trabalhador tem que fazer ao sindicato. Fala, olha, lá na minha empresa, a convenção coletiva de vocês diz que tem que dar o ticket refeição para a gente. Não estão dando o ticket refeição para ninguém. Ok? O sindicato chama a empresa, não, nós entregamos lá uma coisinha para eles. Então, ok, mas não é isso que está previsto na convenção coletiva. Então, você tem uma prova concreta de um direito que está sendo aviltado. Agora, imagine você, nesse setor de alimentação, de restaurantes e bares, que tem 4 ou 5 trabalhadores. Com perdão do exemplo, o Joãozinho vai lá, ele sozinho, não, eu quero receber meus direitos. Vai para a rua. Isso você não tem dúvida. Sem dúvida. Não adianta falar que não, que sim, que não. Então, são 4 ou 5 trabalhadores. O direito é comum a todos, então você está dentro daquela gama de possibilidades, que é um direito comum, é igual para mim, é igual para você, é igual para outro, para a Mariazinha, é igual para o Pedrinho, então tá ok. Então, o sindicato não chama esses trabalhadores um por um. Já descobriu que aquilo que estava previsto tem que ser pago, então ele faz uma ação por substituição processual, substituindo aqueles trabalhadores, não vai dizer quem é que fez a denúncia, não vai precisar dar o nome de ninguém. Então, a vida profissional deles está resguardada. Essa é a vantagem do processo. Russomano falava disso, a vantagem do processo por substituição é que o trabalhador fica resguardado. É bom que ele entenda isso, né, doutor? Exato, porque como o nome dele não aparece. Sim. Muitos juízes mandam pedir procuração, né? Se você fizer isso, todos vão para a rua, vai saber, então estão todos unidos nessa daqui. Ou então alguém vai negar e o juiz fala, tá vendo, não é todos que querem o direito. Então entra em outras discussões que não vai ter finalidade para a substituição processual. Todos são partes integrantes do processo, quando vier a sentença, eu quero receber nesse ato, não quero receber nesse ato, o sindicato vai executar? Ele executa porque aquilo é um valor certo e determinado. Quando é valor incerto e determinado, eu pego aquela sentencinha que eu tenho em mão, porque ela é declaratória constitutiva, ela declarou e me constituiu de um direito, que eu posso vir a executar esse direito. Não preciso nem participar do seu processo de execução. Eu entro num processo de execução daquele direito. Porque é muito importante também que o trabalhador entenda. O sindicato entra com processo em nome de todos aqueles trabalhadores de um determinado estabelecimento. E aí, ganhei ação. Aí entra na fase de execução, na fase de cobrança. Como é realizada essa etapa? Aí chama-se cada trabalhador.
Essa etapa sua já de chamar os trabalhadores seria para direitos que você não tem condições de quantificar todos no exato momento. Então você vai solicitar a documentação da empresa, porque é ela que é detentora, e ela vai ser obrigada a apresentar os documentos necessários nos autos, e a partir desse instante é que você formula, concretiza o direito de cada um, faz com que ele se torne realidade, ele saiba o que ele tem e o que ele tem a receber nesse momento, perdão. Então, com isso formalizado, com os valores, é que você processa a execução final. Aí você, evidentemente, o sindicato tem que chamar esses trabalhadores para vir receber o seu direito, né? Isso quando é mais, vamos dizer assim, é ilíquida, você não consegue fazer a liquidação da sentença ali na hora, é isso? Não, nesse caso é a liquidação na hora. Você na tem hora. os valores, você tem a documentação, Tá. você formalizou, liquidou. Se o trabalhador não demora tanto para receber. A sentença é líquida, eu tenho direito e tenho que vir a me satisfazer desse direito. De que maneira? Com a sentença em mãos, eu venho aqui no sindicato e falo, sindicato, vocês têm um processo aí que eu fiquei sabendo, que foi divulgado no jornal da categoria, por isso que o sindicato transparente, como porque isso é importante também. Fiquei sabendo que tem uma relação de nomes lá e eu estou incluído naqueles nomes. O que eu devo fazer? Está aqui sua sentença, você pode permitir que a gente execute e você vai executar. Executa na minha concepção, isso aqui é a grande dúvida, nos próprios autos. Entra e informa o juiz, olha, eu sou aquele trabalhador fulaninho e quero meu direito constituído nesse processo. Aí o contador vai apurar o que ele está trazendo para você e vai mandar pagar. Então, doutor, explica para o trabalhador que está em casa a importância desse instituto, da substituição processual. Ela tem um fator relevante social muito grande. Primeiro, como eu já expliquei logo no início, ela resguarda a vida do trabalhador, a vida profissional dele. Não é que ele vai morrer, não, gente. Resguarda a vida profissional, ou seja, durante o tempo que ele estiver na empresa, ele não vai poder ser objeto de nenhuma retaliação, porque, como ele, estão todos os empregados da empresa. A empresa não vai poder sortear um ou dois para servir de bode expiatório, porque não aceita o fato daquela ação existir. Então, todos estão resguardados. Né? O que, como se diz, pau que dá em Chico, dá em Francisco, se bater em um, está batendo em todos. Então, nesse poder de adivinhação, ele tem resguardado sua vida profissional, tem resguardado seus direitos, que o empresário vai pensar duas vezes antes de cometer a mesma infração, vai falar, olha, o sindicato está em cima. Se eu cometer isso de novo, outra ação virá. Então é preferível pagar o direito dele. Então a importância e a relevância disso é justamente garantir a esse trabalhador uma tranquilidade à sua vida profissional. Voltando naquela situação em que o juiz simplesmente arquiva o processo no primeiro momento, é importante também salientar para o trabalhador que não é porque isso aconteceu que ele já deixou de receber os seus direitos, porque eu já ouvi muito isso. Não, tem recurso, o entendimento no TST tem sido diferente. Tem sido. O TST tem admitido muito mais a substituição processual do que o juiz de primeira instância. Não só o TST, é muito mais fácil um processo na Justiça Civil admitir. Na Justiça Federal, como na época dos planos cruzados, que houve aquela deflação e todo mundo estava atrás daquele índice inflacionário que não foi pago, então você entrou com uma substituição processual, não teve problema, a Justiça Federal acatou numa tranquilidade muito grande, mas na Justiça do Trabalho está dando um trabalho e é mais difícil você conseguir lá. E respondendo à sua pergunta, quando tem essa sentença desfavorável, que é bom que o trabalhador saiba que a sentença final, sendo arquivado o processo, que vamos dizer, transitou em julgado um arquivamento de processo, porque por absoluta falta de provas ou não conhecimento do mérito da ação daquilo que estava se pedindo, não traz prejuízo a ninguém. E até no curso do processo, eu, trabalhador, entrei com a minha ação pedindo esse direito individual, ou eu não quero fazer parte no futuro, descubro que há o processo, o sindicato fala, não, mas eu quero discutir sozinho, isso não traz nenhum prejuízo. É só informar naquele processo. Ou quando for receber, informar, porque senão aí também é desonestidade, né? Receber duas vezes. Então é importante que o trabalhador procure o seu sindicato da categoria, faça a denúncia, ele favorece até os outros colegas que trabalham com ele. Totalmente. Às vezes uma simples ação de um trabalhador pode demover o direito de milhares de trabalhadores.
dezenas de trabalhadores. Pense você num problema que existe dentro da fábrica, às vezes, de insalubridade ou periculosidade, mas que não é pago. E um trabalhador resolve ir ao seu sindicato e reclamar. O sindicato resolve fazer uma ação por substituição, onde fica comprovado que aquele setor é totalmente insalubre. Então, pela coragem de um, muitos são favorecidos. Obrigada, doutora, pela presença no programa. Infelizmente, não temos mais tempo. É sempre assim. Quando começa a esquentar, o tempo acaba. Eu que agradeço. Obrigada. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o nosso tema foi substituição processual. Dúvidas? Mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br e na próxima semana estaremos de volta. Obrigada pela sua companhia e até mais.